Boa noite, me chamo Gibran Goulart Farias e estou aqui para apresentar a terceira entrega do nosso projeto Hex Takeover da matéria de Engenharia de Software. Começarei abordando aqui os nossos casos de uso. Nós refizemos os nossos casos de uso, simplificamos eles e agora temos o seguinte: nós temos o caso de uso Initialize, que incorpora os métodos PyNet Games Add Listener e Send Connect. Ele é a inicialização da interface do jogador. Temos o Receive Connection, incorporando os casos de uso do PyNet Games Send Match, Receive Match. O Click Position, que é um caso de uso que ele pode avaliar encerramento, e ele incorpora o caso de uso do PyNet Games Send Move. Temos o Receive Move, que ele necessariamente avalia o encerramento após a sua execução. Temos o caso de uso Send Disconnect, que incorpora dentro dele o caso de uso do PyNet Games Receive Disconnect. E temos o Receive Error, que eu estaria entrando em detalhes logo mais. Bom, vamos tratar agora a nossa atualização das classes. Estarei começando pelo domínio do problema. Nós fizemos uma separação da nossa classe Player Interface. Antes eu acho que estava como tabuleiro, mas agora nós temos a seguinte divisão. Nós temos a interface do jogador efetivamente, a Player Interface, que tem como agregado um tabuleiro. Podemos pensar que a Player Interface cuida de conexão com o servidor e interação com elementos visuais. Tabuleiro, a classe agregada de Player Interface, cuida de lógica de negócios dentro do jogo. Ele tem alguns estados e alguns métodos de funcionamento. Nossa classe tabuleiro, ela tem como agregado o jogador, tem efetivamente 2 jogadores, e o hexágono, que... Bom, quanto à nossa interface gráfica, nós temos a Player Interface, a interface do jogador. Ela possui 4 agregados. Uma classe geral TK, que vai ser responsável pelo root. Temos a classe Canvas. Temos a classe Label, que vai ser responsável pelo envio de mensagens. E temos a classe Menu, que é a parte de exibição na parte superior para o jogador. Temos, por fim, nos nossos diagramas de classes, a nossa classe do Ping, ou PyNet Games. Ela não recebeu nenhuma mudança, apenas agora temos explicitamente a herança de PyNet Games Server Listener, que possui de agregado o proxy do servidor, o PyNet Games Server Proxy. Temos essa classe aqui sendo herdada por Player Interface. Bom, trataremos agora do nosso diagrama de interação. E estabelecemos aqui as nossas ordens dos casos de uso. Nós começamos com um jogador clicando no jogo, iniciando o jogo, e a partir disso nós temos o caso de uso Initialize, que instancia nossas classes, estabelece a conexão com o servidor. Nós podemos então, a partir do Initialize, ter um erro de conexão, então nós iremos ter o caso de uso Receive Error, ou podemos ter um cenário em que tudo ocorra bem, em que nós, como usuários, recebemos a conexão, uma conexão bem sucedida. Esse é o nosso caso de Receive Connection. A partir disso, então, pode haver alguma falha de servidor, em que nós recebemos novamente um erro, ou tudo pode ocorrer bem e nós começaremos uma nova partida. Bom, tendo começado uma nova partida, existem várias possibilidades. Primeiramente, é possível que o servidor caia ao iniciarmos a nossa partida ou durante a nossa partida. Se isso acontecer, nós estaremos recebendo uma mensagem de erro. Assumindo que seja a nossa vez de jogada, nós sejamos o jogador local, nós temos a possibilidade de clicar numa posição e efetuar uma jogada assim, podendo então realizar o nosso caso flip, caso nós acessemos alguma proximidade de peça do jogador oponente, e caso esse flip seja realizado, nós iremos avaliar o encerramento da partida. No cenário em que a partida não acabou, nós retornamos ao nosso caso, ao nosso estado de decisão geral. Podemos ter o mesmo cenário de click position, em que nós não efetuamos o flip, ou seja, não caímos perto de nenhuma peça do jogador inimigo, em que nós retornamos ao nosso estado de decisão normal. Podemos também ser o jogador que está recebendo uma jogada, então nós efetuamos o caso de uso Receive Move,
E necessariamente após o Receive Move nós precisamos avaliar o encerramento da partida para ver se o jogo continua procedendo. Caso ele continue procedendo, ou seja, nós temos um cenário de Not Endgame, nós retornamos ao nosso dado inicial. É possível que o jogador, durante o jogo, decida se desconectar, sendo assim, nós estamos no caso de uso sem disconnect, enviando ao servidor. E nós podemos ter o cenário ainda não tratado em que nós recebemos ou realizamos uma jogada, avaliamos o encerramento da partida e vencemos. Efetivamente, encerramos a partida. Assim, após nosso caso de uso avaliar o encerramento da partida der sucesso, nós efetivamente conseguimos encerrar a partida, nós saímos do nosso nodo de decisão, vamos para o último nodo de decisão, podendo assim encerrar a partida. Bom, trataremos aqui nossos casos de uso a partir da ordem exibida no nosso diagrama de interação. Estarei começando pelo nosso caso de uso Initialize. O caso de uso Initialize, ele é iniciado a partir de uma iniciativa do jogador, será apresentado no nosso diagrama de sequências, e ele instancia a nossa interface. Após instanciar a nossa interface, o Player Interface, nós instanciamos o tabuleiro. O tabuleiro, então, instancia o hexágono e instancia os jogadores. Feito essas instanciações dentro do tabuleiro, nós instanciamos o Message Label para poder exibir mensagens ao jogador. Instanciamos o menu bar, que dá a possibilidade do jogador interagir com o servidor, conectar e desconectar. Nós instanciamos o inicializador de posições dos hexágonos. Feito essa instanciação, nós instanciamos o actor do ping, que é o Pynet Games. Este é o nosso incorporamento do caso de uso do Pynet Games Added Listener. Feito esse instanciamento, que nós conectamos os atores, que efetivamente são os dois jogadores. Nós requisitamos ao servidor uma conexão. Isso aqui trata-se do caso de uso do Pynet Games Scene Connect. E nós, então, finalmente, depois de todas essas instanciações, iniciamos o loop do nosso Player Interface. Bom, como há a possibilidade, a partir daqui, de já termos um erro de conexão, eu estarei tratando do nosso caso de uso Receive Error. Nós temos aqui uma iniciativa do servidor, ou seja, o servidor que irá comunicar à interface do jogador o recebimento de um erro. Feito esta comunicação à interface do jogador, nós citamos um estado que nós chamamos de erro. A partir daí estabelecemos que o jogo não está mais rodando e nós notificamos o jogador do erro de que o jogo não está mais rodando. Bom, trabalhando com a possibilidade de que tudo ocorra bem nessa primeira conexão, nós temos o nosso caso de user receive connection. Ele basicamente também é de iniciativa do servidor, em que nós recebemos uma notificação de conexão do ator do ping do Pynet Games, que é o servidor. Nós registramos então esse estado de conexão, temos aqui como objetivo impedir novas tentativas de conexão, só dos jogadores conseguirão se conectar à partida efetivamente. Feito esse registro de estados, nós notificamos o jogador e nós requisitamos ao servidor o início da partida. Isso aqui, esse requisito ao servidor incorpora o caso de uso Send Match, que é próprio do Pynet Games. Bom, trataremos então do nosso caso de uso Receive Match. Ele é a inicialização de uma nova partida, assumindo que não haja um erro após o recebimento de conexão. Nós temos então a notificação de que a partida foi iniciada. Nós definimos o estado do jogo como Running, Game Running 4. Nós habilitamos a barra de menu da interface do jogador. Definimos o ID da partida. Definimos então o ID do jogador local. E aí nós verificamos a posição, que é o ID do jogador local. A partir disso, nós definimos o ID do jogador remoto. Definimos o status de turno remoto. Se o jogador estiver... o jogador oposto, no caso, no jogador local, ele for definido como remoto, ele recebe uma notificação de status aguardando, ou seja, ele está esperando uma jogada do jogador local. Caso contrário, nós definimos o ID do jogador remoto, definimos o estado como local, ou seja, ele possui a capacidade de efetuar jogadas e clicar nos hexágonos, e feito isso, caso seja o jogador local
que esteja jogando, ele recebe uma notificação de que é o turno dele, ou seja, ele deve jogar. Bom, após o recebimento de partida dos dois jogadores, e assumindo que não haja um erro, eu estarei falando do nosso caso de uso Click Position. Nele, basicamente, nós temos o seguinte: o jogador efetua um clique no hexágono, e nós, após isso, recebemos o estado do jogo. A partir disso, avaliamos o seguinte: se o status do jogo for 1, nós notificamos que o jogador deve aguardar o início da partida. Se o status do jogo for 2, a partida está iniciada e é válida a jogada, nós pegamos a cor do hexágono selecionada pelo jogador e avaliamos alguns critérios. Bom, um desses possíveis cenários, após o clique e sendo um jogo válido e pegando a cor do hexágono do jogador, é de que o jogador local que realizou o clique no hexágono, nós então pegamos os possíveis hexágonos que ele pode se mover e habilitamos os adjacentes. O que isso significa? Efetivamente no jogo, o jogador ele clica no hexágono e nós mostramos a ele os hexágonos adjacentes. Temos também o caso em que o jogador local ele já tenha selecionado um hexágono, ele clique novamente nesse hexágono selecionado e nós, a partir daí, desabilitamos os hexágonos adjacentes. Ou seja, nós estamos nesse cenário em que nós somos um jogador, clicamos no hexágono, temos todos os hexágonos adjacentes habilitados e desclicamos no hexágono, ou seja, os hexágonos adjacentes somem. Bom, temos a possibilidade também do jogador, após o clique no hexágono, decidir selecionar o hexágono inner adjacente, que são os hexágonos verdes, os hexágonos mais próximos do hexágono clicado. Feito isso, nós efetuamos uma série de passos que eu já estarei apresentando. Temos a possibilidade do jogador clicar no outer adjacente, ou seja, os hexágonos laranjas. Nós efetuamos então nossa jogada jump. Bom, para os nossos dois casos aqui, o jump e o clone, nós vamos fazer o seguinte. No caso do clone, esta jogada, nós iremos transportar o hexágono para cá, para o local próximo, nós duplicamos ele. E no caso de um flip, de um jump, o nosso hexágono vai ser transportado até a casa laranja e nós perdemos o hexágono do ponto de partida. Ou seja, nós fazemos o seguinte: nós efetuamos o clone ou o jump. Se houver um hexágono do jogador oposto nas proximidades, nós efetuamos um flip, que é este cenário. Nós temos esses dois hexágonos, nós clicamos numa posição que estaria adjacente a um hexágono do jogador inimigo, nós efetuamos então um flip. Feito isso, nós habilitamos os adjacentes, eles sumiram, feita a jogada eles desaparecem. Nós avaliamos o encerramento da partida, vemos se o jogo continua ocorrendo. Caso ele continue ocorrendo, nós desabilitamos a jogada nós habilitamos o jogador local, ou seja, ele passa a vez. Nós notificamos que a vez ela se torna do adversário e nós efetuamos o caso de uso do Pynet Games, o Send Move, encerrando assim o nosso clique. Há a possibilidade também de, após uma jogada, nós temos encerrado a partida, o jogador inimigo não tem mais hexágonos ou não há mais possibilidade de jogar no tabuleiro, e nós assim então temos o encerramento da partida. O clique é finalizado, nós enviamos a jogada ao servidor e acaba o clique. Bom, temos ainda então as outras possibilidades de clique não comentadas, que são as seguintes. No cenário em que o jogo já iniciou e não é a minha vez, eu sou o jogador local, não é a minha vez, é a vez do jogador remoto, nós temos o status do jogo como 3. Ou seja, nós clicamos no hexágono sem poder utilizar ele. O que acontece então? Nós recebemos uma notificação de que devemos aguardar a jogada do adversário. Há a possibilidade também do jogo ter encerrado, ou seja, o game status é 4, e nós clicarmos no hexágono. Nós seremos então notificados de que a partida acabou e devemos fechar o jogo. Para o status de jogo 5, que é um indicador de desconexão, nós devemos notificar de que o oponente abandonou a partida e o jogo deve ser fechado. No cenário de status de jogo 6, há uma indicação de que houve uma falha por parte do servidor, então é necessário que nós notifiquemos o jogador
de que tivemos um erro no servidor e o jogo deve ser fechado. Bom, feito o nosso caso de uso click position, vamos assumir que tenhamos efetuado um flip, ou seja, nós devemos avaliar o encerramento da partida. O que é esse caso de uso? Bom, nosso caso de uso, avaliar o encerramento da partida, ele funciona da seguinte maneira. Nós temos o instanciamento dos contadores, eles vão contar os hexágonos dos jogadores e os hexágonos de jogadas possíveis. Instanciamos os contadores, contamos os hexágonos de cada jogador e contamos as jogadas possíveis para cada jogador. A partir daí, então, temos o seguinte. Nós contamos as jogadas possíveis e estabelecemos que as jogadas possíveis de ambos são 0. Definimos o estado do jogo como 4, ou seja, a partida encerrou. A partir daí, nós avaliamos se a contagem de hexágonos do jogador 1 for maior que a contagem de hexágonos do jogador 0, nós definimos que o jogador vermelho venceu, ou seja, o jogador vermelho possui mais hexágonos que o jogador azul. Caso contrário, caso o jogador azul possua mais hexágonos que o jogador vermelho, nós definimos que o jogador azul venceu. Nós mandamos essa mensagem, entramos no nosso nó de decisão e se o estado do jogo for 4, ou seja, o jogo encerrou, nós definimos o jogo como encerrado, game over igual a true, e notificamos que o jogador, por exemplo, se o jogador vermelho venceu com a quantidade de pontos que ele venceu. Encerramos aqui o nosso caso de uso. A possibilidade também de nós avaliarmos o encerramento, nós instanciamos contadores, contamos hexágonos e jogadas possíveis e chegamos à conclusão de que não houve vitória por parte de nenhum dos jogadores. Ou seja, nós entramos no nosso nó de decisão, avaliamos que não há o encerramento da partida, o jogo ainda está ocorrendo e deve continuar ocorrendo, e nós encerramos nosso caso de uso avaliar o encerramento. Bom, feito a nossa avaliação de encerramento da partida e assumindo que o nosso jogo não tem encerrado, nós podemos tratar o nosso caso de uso sem disconnect. O nosso caso de uso sem disconnect é relativamente simples. Um jogador ele clica em desconectar, ele faz uma aquisição ao servidor pedindo sua desconexão. O servidor, então, ele responde a esse pedido de desconexão, que é um caso de uso próprio do Pynet Games, o Receive Disconnect. E após o servidor ele responder essa desconexão, ele notifica a interface do jogador, o player interface, para que uma mensagem de status desconectado seja enviada. Enviando assim essa mensagem, o nosso caso de uso sem disconnect é encerrado. Bom, temos que tratar aqui o caso de uso restante, que se trata de uma partida em andamento, em que não houve falha no servidor, e que é o Receive Move. O que é o caso de uso Receive Move? Bom, o caso de uso Receive Move ele é uma iniciativa do servidor, e nele nós temos um recebimento do tabuleiro atual. Ou seja, o que significa? Significa que eu como jogador oponente estarei realizando uma jogada, e agora o jogador local ele irá receber o tabuleiro atual. Após esse recebimento do tabuleiro atual do servidor, ele irá armazenar o estado dos hexágonos numa lista. Ele vai atualizar a interface a partir dessa lista recebida. O caso de uso avaliar encerramento será efetuado, ou seja, nós recebemos o novo tabuleiro e verificamos, esse jogo deve continuar. Caso ele deva continuar, nós estabelecemos que o jogador local ele deve jogar e notificamos ao nosso jogador local que é a vez dele jogar. Caso nós façamos uma avaliação de encerramento e tenhamos a definição de que o jogo encerrou, não há mais possibilidade de jogada, um jogador possui todos os hexágonos do mapa, ou um dos jogadores não tem hexágonos, o que quer que seja, nós temos o endgame, que nos leva ao fim deste caso de uso. Bom, agora então a necessidade de exibir como funciona o sequenciamento desses casos de uso. Efetivamente, o que o Initialize está fazendo. Vamos começar por ele. Em nosso diagrama de sequência Initialize, nós temos o seguinte. Após a execução do hextakeover.py, que não é um objeto, efetivamente, é o nosso arquivo, é o nosso programa em si, este nosso programa, ele instancia o nosso ator, que é o player interface.
O que acontece a partir daqui? O player interface, então, executa o método initialize, o método init próprio dele, e a partir disso ele faz o seguinte: ele cria o self.root dele, que é uma instanciação do TK, a classe TK que vem a partir do tkinter. Ele cria também, ele instancia o showButton, que é uma instanciação de tkinter, que é um showButton, um boolean var. Ele instancia o frameGame, que também vem de tkinter, é uma classe própria do frame. E ele instancia o tabuleiro. O tabuleiro, então, ele tem uma instanciação própria. O tabuleiro ele faz o seguinte. Bom, o nosso camarada tabuleiro, ele realiza sua instanciação e ele, então, cria os seus agregados, que são o hexágono, nós chamamos de gen hexágono, hexágono genérico. E ele cria o jogador local, que nós chamamos de local player, e o jogador remoto, o remote player. Feito isso, o tabuleiro, nossa classe board, encerrou sua inicialização. Nós prosseguimos com a inicialização da interface do jogador. Nós chamamos então um método initialize, que já está representando a modelagem dele. Este método initialize, então, permite que o nosso player interface crie o canvas, que é uma classe do tkinter, canvas. Ele cria então o message label, também é uma classe do tkinter, uma classe label. Nós realizamos o método menubar. Dentro desse método menubar, nós criamos a classe menubar, que é uma classe advinda do tkinter, menu. Nós inicializamos as posições dentro do nosso método initialize. Isso efetivamente vai definir as posições iniciais dos jogadores nos tabuleiros. Nós então acessamos o nosso método addListener, que é uma incorporação do Pynet Games. Este método addListener ele cria um proxy do servidor. Então nós criamos uma classe Pynet Game Server Proxy. E após isso nós após criarmos o proxy do servidor, nós adicionamos um listener do servidor e passamos como ator o Pynet Game Server Listener, encerrando assim efetivamente o nosso método addListener, que é um caso de uso do Pynet Games. Nós então realizamos o segundo caso de uso do Pynet Games, que é o SendConnect. Ele basicamente envia uma conexão ao servidor e nós passamos uma string, que é a URL que está sendo utilizada. Feito isso, finalmente, depois de todas essas inicializações, nós, com a interface do jogador, realizamos o main loop, que é feito pelo root do TK da interface do jogador. Bom, como tratado antes, após o initialize, eu estarei tratando o caso de uso receiver e como funciona o sequenciamento dele. Nós temos aqui uma mensagem encontrada a partir do Pynet Game Server, ou seja, essa é a iniciativa do servidor. A interface do jogador, recebemos uma chamada do método receiver, que nos envia uma exceção, um erro. E o que acontece aqui? Bom, a interface do jogador, ela comunica ao tabuleiro, através de uma chamada de método, que o estado do jogo deve ser 6. Ou seja, isso significa que o jogo teve um erro. Beleza, o nosso tabuleiro é comunicado disso. Nós definimos dentro do nosso próprio player interface que o jogo não está mais rodando. E nós chamamos a nossa classe messageLabel, que é um agregado do tkinter, e enviamos uma mensagem a ele que diz erro no sistema. Ou seja, o jogador é notificado do erro no sistema. A partir disso, nós temos a possibilidade de tudo correr bem e ter o Receive Connection. Bom, o que é o Receive Connection? Qual é a sua sequência? O Receive Connection ele vem a partir do Pynet Game Server Proxy e ele comunica a nossa interface do jogador através do método Receive Connection Success. A nossa interface do jogador, após essa chamada de método, ela comunica ao messageLabel que nós devemos enviar uma mensagem de conectado para o jogador. Beleza, feito esse envio de mensagem, nós enviamos uma partida ao proxy do servidor, o Pynet Game Server Proxy,
um pedido, um método que é o sendMatch, e nós estabelecemos 2, pois temos 2 jogadores na nossa partida. Bom, temos agora o nosso caso de uso ReceiveMatch, e o que o ReceiveMatch faz efetivamente? Nós recebemos uma chamada, ele começa a partir do processo de recebimento de uma chamada do método ReceiveMatch, e nós recebemos uma partida que recebe, no caso, a interface do jogador. Essa interface do jogador, ela comunica a si mesmo que o jogo ele está funcionando, ele seta o estado Game Running igual a True. A interface do jogador, Player Interface, comunica ao menu bar, que é uma classe própria do Player Interface, é uma classe agregada do Tkinter, que o menu bar ele deve deixar de ser exibido, então o menu bar recebe uma chamada de false, ele deixa de ser exibido. Feito isso, nós precisamos agora saber quem é o jogador que está jogando, de quem é a jogada. Para isso, nós comunicamos ao tabuleiro, nossa classe board, e pedimos o local player, nós definimos o local player ID do tabuleiro como o match.position, sendo que match aqui vem a partir da nossa chamada que iniciou o nosso processo de receive match. Temos aqui 2 opções. O ID do jogador local é 0, ou seja, é a vez do jogador local. Nós definimos o ID do jogador remoto como 1. Definimos então o estado do jogo como 2, ou seja, o jogo está rodando e é a vez do jogador que está clicando e interagindo. Esse jogador, ele deve receber uma mensagem que ele começa. Para isso, a nossa interface do jogador comunica à nossa classe agregada Message Label, enviando uma mensagem você começa. Feito isso, nós definimos o ID do jogador remoto como 0, passando isso ao tabuleiro. Definimos o estado do jogo como 3, ou seja, devemos aguardar o jogador adversário. E enviamos uma chamada de método setMessage para o message label, com a mensagem de que o adversário começa. Bom, precisamos então tratar agora o nosso sequenciamento do caso de uso Click Position. O que está acontecendo aqui? O nosso caso de uso Click Position, ele acontece após um clique do jogador na interface. Esse clique do jogador na interface, ele chama o método onHexagonClicked, e nós passamos a Player Interface, que é a interface do jogador, qual foi o hexágono clicado, sendo esse inteiro. A nossa Player Interface, então, precisa saber agora, a partir desse clique, qual é o estado do jogo. Para definir isso, nós pedimos ao tabuleiro para que ele nos repasse qual é o estado atual do jogo. Então, state é igual a board.getGameState. O tabuleiro, então, ele nos define qual é o estado do jogo a partir de um método de invocação própria, getGameState. Legal. E aí? E agora nós temos o estado do nosso jogo. Temos várias possibilidades de estados aqui. Caso o estado seja 1, ou seja, a partida não iniciou, nós, Player Interface, devemos comunicar ao Message Label, que é uma classe agregada, que ele deve enviar uma mensagem aguarde início da partida. Legal. E caso a partida tenha iniciado, o que acontece? Bom, nós temos o estado 2, em que o jogador que clicou no hexágono, ele tem a vez dele jogar e não tem nenhum erro acontecendo no jogo. O que acontece aqui? Bom, nós pegamos a cor, qual é a cor do hexágono selecionado. Isso é feito a partir de uma chamada do método itemGet para a classe Canvas, que também é um agregado de Player Interface. Legal. E a partir disso nós precisamos ver a cor para se avaliar. Temos a cor selecionada e estaremos comparando aqui. A cor avaliada pode ser uma cor dessas ou uma cor dessas selecionada, que é um pouco mais sombreada. Bom, se essa cor que nós recebemos do clique for uma dessas cores, a cor avaliar ou a cor do jogador a avaliar selecionada, nós chamamos o método selectHexagon, que estará sendo tratado com mais detalhes posteriormente. Ok. Feito isso, feito esse processo aqui de selecionar o hexágono, nós temos a possibilidade aqui de ver qual jogada está sendo feita. Ou seja, o jogador ele veio aqui, realizou um clique, nós queremos saber o que ele quer fazer a partir daqui. Ele quer clicar fora do mapa, ele quer clicar no hexágono exterior, quer clicar no hexágono interior, quer clicar no hexágono próprio dele. Bom, nós precisamos então fazer o seguinte.
Tendo essa nossa cor já selecionada, precisamos pegar qual é a cor do hexágono interior, que é esse verde, ou qual é a cor do hexágono exterior, que é esse laranja. Ok. Nós vamos ver o seguinte: se o jogador ele realizou um click position e a cor dele for igual à cor do hexágono interior, ou seja, o verdinho aqui, nós realizaremos os seguintes métodos. Esses métodos são próprios do Player Interface. Então nós realizaremos um clone, passaremos o hexágono como parâmetro, um flip, enviamos o movimento ao servidor e damos um clean map, que é para atualizar. Essas modelagens serão tratadas posteriormente. E temos a possibilidade também de o jogador ter clicado no hexágono laranja. Então aqui, nosso jogador, ele vem e clica no hexágono laranja. Feito isso, nós realizamos os seguintes métodos. O Player Interface chama um método próprio Jump, passa como parâmetro hexágono, chama um Flip, caso tenha acessado aqui um hexágono inimigo, chama um SendMove, envia essa jogada do jogador inimigo e dá um Clean Map. Ok, mas e se o nosso estado avaliado aqui não for o de uma partida iniciada ou de estado ok, que o jogador deve jogar e a partida está funcionando normalmente? Bom, temos o seguinte: temos o estado como 3, que é o clique na posição, ele é válido, mas não é a vez do jogador que clicou. Nós temos então que comunicar ao message label que ele deve enviar a seguinte mensagem: aguarde a jogada do adversário. Ok, temos a possibilidade de que o jogador tenha perdido ou vencido e continue clicando no mapa. Esse é o nosso estado 4, e caso o nosso click position ocorra nesse estado, nós devemos comunicar ao nosso message label que ele deve enviar a seguinte mensagem: a partida acabou, fecha o jogo. No nosso estado 5, que é o estado de desconexão do jogador, o jogador pode clicar no mapa. Se a conexão dele ela desaparecer, uma falha qualquer, ele ainda tem a possibilidade de continuar clicando no tabuleiro. Caso isso aconteça, nós devemos comunicar ao message label que ele deverá receber uma mensagem que ele está desconectado. E no caso de erro, o jogador ele deve receber a seguinte mensagem, que é enviada do Player Interface para o message label, que nós tivemos um erro no servidor e ele deve fechar o jogo. Bom, feito a nossa avaliação de sequência do click position, nós devemos então mostrar como funciona o diagrama de sequência de avaliação de encerramento da partida. Bom, ele funciona da seguinte maneira. O Hector. Bom, tudo bem. O Hector Player Interface, ele recebe uma chamada de avaliação de encerramento da partida. Isso é feito pelo Receive Move ou Send Move. E o que ele deve fazer a partir disso? Bom, ele deve pegar o resultado. Esse resultado é uma chamada ao tabuleiro, que cuida da lógica do jogo, com o seguinte método: tabuleiro, por favor, realize o método checkGameOver, que é tratado numa modelagem de algoritmo, será apresentado posteriormente. Verifique o encerramento da partida e me devolva o resultado. O tabuleiro, então, ele realiza esse método, devolve o resultado para a nossa interface do jogador, legal, e agora nós temos a possibilidade de saber qual é o resultado aqui, se o jogo tiver acabado. E nós devemos verificar também qual é o estado do jogo, ou seja, o jogo efetivamente acabou ou não, porque o resultado aqui ele pode ser um resultado como não acabado, ou seja, não há vencedores, -1. Ok, para verificarmos se o jogo efetivamente acabou, a interface do jogador, Player Interface, comunicamos novamente ao tabuleiro e pedimos para que ele nos envie o estado do jogo. Então nós temos aqui o GameState igual a getGameState, ou seja, tabuleiro, por favor, me comunique qual é o estado do jogo, se o jogo já acabou ou não. Ok, tendo essa comunicação do tabuleiro, nós podemos definir o seguinte: caso o jogo tenha acabado, o GameState igual a 4. Feito isso, nós definimos o ID do jogador remoto como 0, passando isso ao tabuleiro. Definimos o estado do jogo como 3, ou seja, devemos aguardar a jogada adversária. E enviamos uma chamada de método setMessage
para o message label, com a mensagem de que o adversário começa. Bom, resta saber ainda como funciona o Receive Move e o Send Disconnect. Estarei começando pelo Send Disconnect. O nosso diagrama de sequência do Send Disconnect ele funciona da seguinte maneira. O usuário, ao clicar na interface pedindo a sua desconexão, ele está, na verdade, chamando o método SendDisconnect para a interface do jogador. Ok, a interface do jogador vai receber esse pedido de conexão e a interface do jogador deverá comunicar ao proxy do servidor, o Pineapple Game Server Proxy, que há um pedido de desconexão, ou seja, o player interface e comunica ao proxy um método SendDisconnect. Beleza. O proxy recebeu esse envio de desconexão e agora o player interface ele efetua o seu método próprio, o Receive Disconnect. Esse método aqui, importante ressaltar, ele trata do caso de uso do Pineapple Games, o Receive Disconnect. Ok, o que acontece dentro do método Receive Disconnect? Nós precisamos definir o estado do jogo como 5, ou seja, houve uma desconexão por um dos jogadores. E para definir o estado do jogo, nossa interface do jogador, player interface, comunica o nosso tabuleiro. Ou seja, vai falar, tabuleiro seguinte, onde o jogador se desconectou. Ou seja, tabuleiro.setGameState igual a 5. O player interface deve definir que o jogo não está mais rodando, ou seja, game running igual a false. E ele deve comunicar ao jogador que ele foi desconectado. Como ele faz isso? Ele chama sua classe agregada Message Label, que é um label do Tkinter, passando a seguinte mensagem: desconectado. Bom, nosso último sequenciamento de casos de uso que deve ser tratado é o Receive Move. Ele funciona da seguinte maneira: nosso caro Receive Move, ele começa comunicando ao player interface o recebimento de uma jogada, um Receive Move, que é um DIGT, dicionário. Isso é uma iniciativa do servidor. E como a interface do jogador deve proceder a partir daqui? Bom, a interface do jogador deve fazer o seguinte. Ao receber essa jogada, nós devemos pegar o tamanho que nós executaremos um loop. Esse tamanho é o total de hexágonos do mapa. Nós comunicamos ao bot, então, para que ele nos passe o parâmetro dele hexagon colors. Parâmetro não, perdão, um atributo dele hexagon colors. E nós efetuamos um loop com o loop desse range sendo o tamanho total desse hexagon colors. Nesse loop nós fazemos o seguinte: nós atualizamos os hexágonos com a posição dele e a posição dele deve ser atualizada com o recebimento desse nosso movimento. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Nós atualizamos esse hexágono na posição I e com a cor passada pelo Receive Move. Feita essa atualização, nós devemos comunicar de volta ao tabuleiro que agora o hexagon color de posição I ele vai ser igual ao nosso hexágono recebido aqui. Efetivamente, esse loop ele está recebendo um tabuleiro inteiro, uma série de hexágonos, e ele está atualizando na nossa view geral. Ele atualiza a nossa view geral aqui e repassa essa atualização ao nosso tabuleiro. Então ele estabelece ao board que o hexágono de cor tal na posição tal agora é igual ao que a gente recebeu aqui do servidor. Beleza. Isso aí é configurado visualmente no nosso canvas, que é uma classe agregada de player interface, e encerramos o loop, este loop de atualização de interface e após a atualização de interface comunicação ao tabuleiro. Feito isso, é necessário então, após o recebimento dessa jogada, nós avaliarmos o encerramento da partida, que foi um método apresentado, o sequenciamento apresentado anteriormente. Após esse avaliamento da partida, nós teremos estabelecido dentro deste sequenciamento aqui se o jogo acabou ou não, um endgame igual a false. Bom,
Aqui, no nosso receive move, caso o jogo tenha encerrado, nós devemos fazer o seguinte. Caso o jogo não tenha encerrado, ou seja, após a avaliação do encerramento da partida, a partida deve continuar acontecendo, nós devemos pedir que o tabuleiro ele troque a vez dos jogadores, ou seja, ele realiza um toggle player, o jogador local passa a vez, o jogador remoto recebe a vez de jogar. E feito essa atualização de quem deve jogar, nós comunicamos ao jogador, através da nossa classe agregada MessageLabel, que ele deve enviar a seguinte mensagem. MessageLabel.setMessage é sua vez de jogar. Feito assim o nosso sequenciamento de Receive Move. Bom, vamos agora tratar o que é relevante de fato a entrega 3, que são os diagramas de estado, os diagramas de máquinas. Eu vou começar tratando aqui do diagrama de estados do tabuleiro. Ele funciona da seguinte maneira. Quando o jogo é iniciado, ele começa a rodar, a gente define o estado do tabuleiro inicial como 1, que é o estado de que ainda não está conectado. O jogador ele acessou e tal, o jogo está funcionando, mas ele não está conectado. Quando acontece o recebimento de uma partida, aí sim nós temos a mudança para outros estados. Nós temos alguns cenários. Se o jogador se desconectar, a mudança de estado vai para 5, o status do jogo vira 5. Se houver algum erro de servidor, o estado do jogo vai para 6. Se houver o fim da partida, for definido através do método checkGameOver, o status da partida vai para 4, que é fim de jogo. Bom, e quanto aos estados da jogada? Nós temos o seguinte. Após o recebimento da partida pela interface do jogador, a gente precisa definir quem começa jogando. Isso é feito pelo servidor. Então, se o ID do jogador local, que é definido lá no tabuleiro, for igual ao ID do jogador que deve jogar atualmente, ou seja, jogador local, vamos supor eu abri o jogo aqui, eu sou o primeiro a começar, eu vou receber uma indicação pedido começar, e eu vou ter o meu status do jogo como 2, ou seja, jogador local e tal, eu sou quem efetua a jogada e decido o que eu vou fazer. Quando eu realizar minha jogada efetivamente e essa jogada for enviada ao servidor, eu tenho a mudança de possível mudança de estado, que vai vir aqui do SendMove, a gente retorna no nosso nodo de decisão e verifica o procedimento, o jogo acabou, houve um erro, etc, etc. Num cenário normal, o mais comum do jogo, é que eu como jogador vou ter passado a minha vez para o jogador inimigo, e isso funciona da seguinte maneira. O ID do jogador local, eu não vou mais ser o jogador com o turno, digamos. O current player ID é que define quem pode realizar a jogada. Então isso no caso diz que é o seguinte, isso é a vez do jogador remoto, jogador oponente. Então a gente tem aqui que após eu ter passado a minha vez pelo SendMove, e eu tinha o game status igual a 2, e ser a vez do jogador oponente, eu vou ter a definição do status do jogo como 3, ou seja, a partida está em andamento, não teve nenhuma falha no processo, mas não sou eu quem jogo, é o meu oponente. Então tem aqui a definição de game status como 3, e o status do jogo fica como 3 até que o jogador inimigo ele faça a jogada dele e eu, portanto, receba esta jogada. Bom, nosso outro diagrama de estados é o da interface. E ele começa da seguinte maneira. Nós temos os estados iniciais aqui, a gente vai estar tratando do Message Game Run e Endgame. No início da partida, o jogo ainda não está rodando, o endgame ainda está como falso, ou seja, o jogo não acabou, e a mensagem que a gente passa iniciando o jogo. A gente pode ter a transição, isso aqui vai ser longo, a gente pode ter a transição de erro do servidor, isso é feito a partir do Receive Error. Nesse caso, a gente nem muda os estados, a gente continua com o Game Running false e o Save Content Game continua falso. É possível também, a partir do início, nós irmos para o estado desconectado, pelo método Receive Disconnect. Nele, a gente tem a mesma coisa aqui de erro de servidor, a gente tem o Game Running como falso, o Endgame ele é falso também, e a nossa mensagem que muda, a gente tem uma mensagem desconectado.
A partir desses dois cenários aqui, nós podemos ir para o estado conectado, ou seja, a gente resolveu a desconexão, o erro do servidor. Nossos estados, importante dizer aqui, eles continuam como falsos, as nossas atribuições aqui continuam como falsos, então o endgame ainda é falso, ou seja, o jogo não acabou e o jogo nem começou a rodar. A gente volta para o estado desconectado. Bom, temos aqui, vou voltar para esse parte central primeiro. A partir daqui a gente pode ir para os estados de recebimento de partida. Então a gente vê quem começa jogando, o jogador remoto ou o jogador local. No caso do jogador remoto, a gente tem a mensagem que o adversário começa, o jogo passa a rodar, sempre game running true, e o fim do jogo ainda está como falso, o jogo não acabou. E tem a possibilidade também do jogador local ser quem começa a jogar. Então, mesmo cenário que aqui, o jogo está rodando, o jogo não acabou ainda e a mensagem é de que você começa. Bom, nesses dois cenários em que os jogadores estão jogando, a saída desses estados é feito a partir do clique no Exile. Então, o jogador remoto ele vai lá, ele recebe a sinalização de que ele deve começar a jogar, ele clica, efetua a jogada dele e beleza, saiu desse estado. O jogador local é a mesma coisa, ele recebeu a determinação de que ele deve jogar, beleza, ele vem aqui, faz a jogada dele e beleza, ele sai desse estado. Bom, o único adendo desses dois estados aqui é que esses caras aqui, eles estão tratados de forma diferente, Remote First e Local First, porque quando a gente inicia o jogo, efetivamente a gente precisa ir comunicando ao jogador o que está acontecendo. E a gente tem esse estado Remote First e Local First, porque Local First tem essa mensagem especial, que é você começa, e Remote First tem essa mensagem especial também, que o adversário começa. Bom, a partir desse momento em que a primeira jogada é realizada, tanto pelo jogador local quanto pelo jogador remoto, a gente acessa um estado aqui em que a gente começa a trabalhar com os estados do tabuleiro. Ou seja, a gente pode ter o estado 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 6. No 1, depois a gente tem a inicialização, o estado do tabuleiro 1 define a inicialização, tem a mensagem dele, o jogo ainda não está rodando, a gente está instanciando o player interface, tabuleiro e afins. No estado 2 é quando o jogo está efetivamente acontecendo, é o turno local, ele realiza as jogadas dele, game running, o jogo ainda não acabou. Estado 3 é o estado do jogador oponente, jogador remoto. Ele tem a mensagem própria, o jogo está rodando, ainda não acabou. O estado 4 é o estado de fim de jogo, a gente tem a mensagem que a partida acabou, o jogo não está mais rodando e o endgame é tudo. Bom, dando prosseguimento aqui aos diagramas de algoritmos, vou começar falando do funcionamento da nossa interface, o que está acontecendo. A gente tem o início com o init, o nosso player interface ele dá um initialize, ele seta algumas propriedades, são essas aqui, e ele vai para um método que vai ser falado logo mais, que é o initialize. Então a gente tem o init próprio da classe player interface e o initialize inicializa algumas outras propriedades. Vai ser tratado já. Bom, a partir disso a gente tem a seguinte possibilidade. A gente pode realizar um clique, e além da instrução de clique, que leva a um algoritmo que vai ser apresentado, que é o onExcision-Clicked, a gente tem a possibilidade de ter o recebimento de conexão bem sucedido. Então a gente realiza esse Receive Connection Success. Beleza? E o jogador aqui, depois de se conectar, ele pode sair clicando na tela. Ele não tem nenhuma restrição disso. Não vai funcionar efetivamente, ele vai estar naquele estado 1. Ele vai receber uma mensagem que o jogo não está em andamento. Bom, tratando desse Receive Connection Success, ele seta a mensagem conectado, ele envia a solicitação para o servidor. Esse é o nosso método de setMessage. Ele se comunica com um agregado que é o Message Label, do Takinter, e envia esse SynMatch, que é o caso de uso do Pynet Games, para o servidor. Uma partida para 2 pessoas. Bom, com o recebimento da partida, a gente tem um algoritmo que já vai ser apresentado, que é o Receive Match. E depois do Receive Match você tem o clique na partida acontecendo efetivamente.
que o clique também, o hexagon clicker vai ser apresentado como algoritmo já. A gente tem um nó de decisão grande aqui. Bom, vou iniciar o tratamento aqui com o receive move, que depois do hexagon ter sido clicado, o jogador, que não era o jogador ativo, digamos assim, o que estava esperando o jogador vai receber a jogada efetuada, e o método que ele recebe é o receive move. Ele funciona da seguinte maneira: a gente recebe um tabuleiro, a gente recebe uma série de hexágonos a atualizar, nós teremos um loop comunicando-se com a classe board, e nós vamos atualizando a interface gráfica do jogador. Então ele vai receber que, por exemplo, o adversário está aqui, ele fez jogada tal, e a gente vai começar a receber, olha, o seguinte aconteceu. O hexágono da posição 25 passou a ser vermelho, o hexágono tal continua igual. Ele vai atualizando o tabuleiro. Feito isso, ele parte para a avaliação de encerramento, que é um algoritmo que vai ser tratado. E se o jogo não tiver acabado a partir daqui, se eu receber a jogada e é para continuar jogando, eu vou ter o toggle player, que faz efetivamente a mudança de jogadores. Então o jogador, digamos que o jogador remoto realizou uma jogada, beleza, eu vou dizer que o jogador local agora deve jogar, então eu vou trocar o estado do current player passar o estado do current player para o jogador local, e eu vou enviar uma mensagem ao jogador que deve jogar, que é a sua vez de jogar. Ok, o que mais é possível fazer aqui? É possível receber um erro de sistema. Então, a gente tem o caso de o receive error. E esse é o nosso tratamento. A gente vai ter um estado do jogo como 6, o jogo teve alguma falha, a gente vai dizer que o jogo não está mais rodando e vai avisar uma mensagem de erro no sistema. Esse aviso de mensagem ele é tratado aqui embaixo, set message. E o set game state é comunicado ao tabuleiro. E a gente tem também a possibilidade não de um erro do servidor, mas desconexão do jogador. Vem aqui para cá. Uma desconexão do jogador que efetuou o método receive disconnect. Nele a gente determina o estado do jogo como 5, ou seja, um dos jogadores se desconectou. A gente diz que o jogo não está mais ocorrendo. E a gente vê uma mensagem de desconectado. Ok, e bom, são as sequências que a interface pode efetuar e o fechamento da interface também está dando aqui, que vai para o fim. Bom, vou começar a tratar os algoritmos desse flow da interface aqui, na ordem que eu tinha apresentado. Vou começar pelo initialize, que não é um método init próprio da classe player interface. Ele é um método um pouco diferente. Nele a gente faz o seguinte: a gente começa criando o canvas. Então a gente tem aqui o create interface, que eu venho aqui e vai criar um canvas, que é do tkinter. Feita essa criação de canvas, a gente cria um message label para conseguir comunicar ao jogador algumas mensagens, como conectado, desconectado, a sua vez, e afins. Ele é feito pelo uma classe do tkinter, um label, é um agregado, é único também. Feito isso, depois de criado esse message label, a gente instancia na verdade a gente executa um método que se chama menu bar, que vai de fato instanciar o menu bar. A gente tem um método aqui, definido como um método, porque é importante passar o estado para esse menu. Esse menu ele não deve ser funcional durante o jogo. Ele está presente aqui, ok, mas ele não te dá a possibilidade de utilizar ele. Ele é feito para ser utilizado quando o jogo não está em andamento, ou seja, quando a gente entra no estado 1, que você acabou de desconectar e tal, tudo certo, e ainda não tem outro jogador, você consegue interagir com ele. Bom, e ele está presente aqui no nosso initialize, porque a gente precisa instanciar o menu bar, que é uma classe do menu. É uma classe do tkinter. A classe é o menu. Ok, feito esse instanciamento do menu, a gente tem um método que se chama initPositions. Embora ele seja um método grande, ele não é tão complexo. A gente vai ter... Bom, você pode pensar o tabuleiro aqui como uma matriz. Então a gente vai ter as linhas e as colunas. E a gente vai definir onde vamos ter hexágonos de posições
do jogador vermelho e do azul, então a gente começa com esses aqui e esses aqui. Então a gente vem aqui e determina aqui no nossa matriz, digamos assim, essas posições definidas. Aqui vão ser de jogador tal e de jogador remoto, beleza? A gente preenche o restante das posições com unselected e fora do mapa, são esses pretos aqui. E bom, basicamente é isso. A gente cria esses polígonos para conseguir colocar de fato na interface aqui. Feito essa inicialização de posições, que cria essa interface gráfica, a gente realiza um caso de uso lá do Pynet Games, que é o de Listener, para a gente conseguir se comunicar ao servidor. Então a gente vai criar um proxy, que é uma classe Pynet Games Server Proxy. A gente vai adicionar um Listener. Beleza? Feita essa adição de Listener, aí sim a gente consegue se conectar ao servidor. Então a gente vai lá e a gente vai mandar um send connect, também é um caso de uso do Pynet Games. E, finalmente, depois de ter se conectado e realizado todas essas instanciações, a gente começa a rodar o jogo. Então a gente pega o tk-root, que é uma classe instanciada pelo próprio init do player interface, e a gente executa o loop principal e começa a jogar. Bom, dando sequência aqui ao nosso flow da interface, depois de a gente ter feito o init do player interface e o método initialize, que cria aquelas propriedades e as partes do ping, a gente vem aqui e recebe a conexão, legal, supondo que o jogador não clicou aqui ainda. E a gente vem aqui e recebe uma partida. Eu vou estar revelando agora o Receive Match. Bom, o algoritmo do Receive Match ele funciona da seguinte maneira. A gente determina que o jogo está rodando. Agora o GameRun igual a true. Para isso não. Após isso a gente determina que o menu bar ele não deve mais ser funcional. Então ele para de ser interativo. Ok. A gente determina o ID da partida. A partir do ID da match recebido é um dicionário apresentado lá no sequenciamento. A gente define o ID do jogador local a partir do recebimento do... Isso aqui, esse match vem do servidor, então o servidor determina quem vai começar jogando. E aqui a gente tem o cenário. Se o ID do jogador local for 0, isso vindo do servidor, a gente determina que o ID do jogador remoto vai ser 1. A gente determina o estado como 2, ou seja, o jogador local, eu que inicia a partida, legal, eu posso começar jogando. E para eu saber disso, a gente vai lá e dá um set message, ou seja, a gente vê uma mensagem para o jogador em que ele deve começar. Caso o jogador aqui ele não tenha recebido do servidor a determinação de início, ou seja, o local player ID dele não é 0, o jogador remoto ele vai ser 0, ou seja, o jogador que começa jogando. Feito isso, deve-se estabelecer o estado do jogo como 3, ou seja, o jogador oponente começa, ou a jogada é do oponente, e deve-se enviar uma mensagem declarando que o adversário começa. Bom, feito esse algoritmo aqui de Receive Match, o jogador ele vai realizar um clique, seja o local ou remoto, e a gente vai poder tratar então o nosso algoritmo do onHexagonClicked. Então vamos lá. Ele funciona da seguinte maneira. A gente vai primeiro ver qual é o estado do jogo. Então, a gente vai lá e pedir para o tabuleiro nos repassar o estado do jogo atual, get game state. E o seguinte vai acontecer. Se o nosso estado for 1, ou seja, a partida, eu estou conectado, mas a partida não começou, a gente precisa enviar uma mensagem de que o jogador que está clicando, ele deve aguardar o início da partida. Caso o estado seja 2, aí sim a gente tem uma jogada em andamento, estado positivo. O seguinte deve ser avaliado. Primeiro, a gente precisa saber qual é a cor. Então a gente avalia aqui se a cor selecionada ela é a cor do jogador da vez ou a cor selecionada, que é esse cenário aqui. Eu clico aqui e eu preciso saber se a cor é essa selecionada aqui. Eu cliquei no hexágono mesmo para saber se eu posso exibir esses possíveis. Então, se for nesse cenário que eu cliquei, digamos, num local válido e não estou querendo efetuar um jump ou um flip, eu cliquei no hexágono meu, eu devo fazer o seguinte. Eu devo fazer o método
eu devo fazer o método select hexagon, que eu já estarei apresentando. Beleza. Se não for isso, se eu já tiver clicado no hexágono, e eu quiser clicar numa cor interna, um inner adjacente, ou uma cor externa, essas laranjas vão ter adjacente, aí eu tenho um tratamento diferente. Se eu clicar numa cor interna, o que vai acontecer é o seguinte: eu vou efetuar um método que se chama clone, que efetivamente vai pegar o index do local clicado. Por exemplo, esse aqui, vai dizer que esse cara aqui seja linha 3 e coluna 6. Eu vou pegar essa posição dele. E eu vou dar um update hex. Eu vou atualizar essa interface gráfica com ele. Ok. Tá aqui o nosso método de atualização. A gente vai pegar qual é a posição do negócio, qual é o estado do jogo, se é válido realizar isso. A gente vai fazer a atualização gráfica do negócio aqui, do hexágono. Ok, feito esse clone aqui, a gente vai precisar realizar o método flip. O flip é um algoritmo que tem um tratamento próprio. Eu já vou apresentar ele, só vou treinar esse fluxo aqui. Bom, acredite se quiser, ele vai efetuar o flip desse hexágono aí, depois de a gente realizar isso. Ok, isso foi feito. E aí, a gente vai precisar enviar essa jogada, então a gente vai efetuar o sendMove. SendMove que também é um algoritmo próprio e vai ser apresentado posteriormente. Ok, e feito isso, a gente precisa fazer o que então? Depois de enviar essa jogada, a gente precisa dar um clean map. O clean map é um update gráfico geral. A gente vai iterar os hexágonos totais, vai avaliar a cor que a gente está iterando aqui e vai definir o que vai estar marcado com eles. Então, o cara estava aqui e tinha... O cara tinha os hexágonos selecionados aqui, ele clicou em alguma posição e, como você pode ver, eu tinha vários hexágonos disponíveis aqui e eles desapareceram. Isso que é realizado aqui, ele limpa o mapa dessas possibilidades. E ok, isso teria acabado o nosso clique. Ainda a ser tratado sendMove, flip ou select hexágono, coisas internas aqui. Essa é uma das possibilidades de nós acabarmos o nosso clique. Existem outras possibilidades. Existe a possibilidade de a gente clicar e não ser a nossa vez de jogar. Isso é o que a gente chama de estado 3. Caso isso aconteça, a gente vai enviar uma mensagem de que a gente, jogador, clicou, deve aguardar a jogada do adversário. Ok. Feito isso, a gente tem a possibilidade no estado 4 também, ou seja, a partida já acabou, alguém venceu, e um dos jogadores continua clicando, eu continuo clicando. Se isso acontecer, uma mensagem deve ser enviada de que a partida acabou, o jogador deve fechar o jogo, e ok, acaba o nosso método clique. Tem a possibilidade também da gente ter um estado em que houve uma desconexão, se a internet caiu, enfim, qualquer coisa, você se desconectou. O jogador ele deve receber uma mensagem de que ele está desconectado, e é isso, acaba o nosso método clique. E caso aconteça algum erro de servidor, a gente deve informar o jogador que houve um erro de servidor, ele deve fechar o jogo. E ok, é o fim do nosso método clique. Bom, é necessário tratar aqui a partir do nosso clique, o select hexágono. Nosso caro select hexágono, ele faz o seguinte procedimento. A gente começa vendo qual é o index do hexágono selecionado. Então aqui a gente vai pegar a partir da nossa lista de hexágonos qual é o index dele e qual a cor dele. Beleza. Método simples. Feito isso, a gente tem duas possibilidades aqui. O jogador ele clicou no hexágono que é dele e a gente vai avaliar a cor dele. E vamos supor o seguinte, o jogador ele já tinha um hexágono clicado. Como vocês podem ver aqui, eu tinha esse hexágono selecionado e eu vou selecionar este cara aqui. Quando eu faço isso, os possíveis daqui somem e os do hexágono 1, digamos, somem e os possíveis do hexágono 2 surgem. Ou seja, a gente está realizando um clean map, que foi um método apresentado anteriormente. Ele faz com que essa exibição de possíveis desapareça. E a gente vai para o novo hexágono selecionado, digamos assim, vai exibir os possíveis hexágonos que podem ser movidos, que são esses caras aqui. Então, de novo, esse cara aqui tinha os possíveis dele, eu não quero mexer nele, eu quero mexer nesse cara aqui. Então eu vou exibir os possíveis desse cara aqui e esconder os desse cara aqui.
Tem outro cenário aqui, antes de eu entrar. Bom, na verdade, esse Possibles, Get Possibles, ele tem um algoritmo próprio, que já vai ser apresentado. Mas eu vou receber uma lista aqui, um arrayzão, um vetor de possíveis hexágonos de movimentação. A partir deles eu vou iterar quais são os possíveis hexágonos de movimentação e vou dar um update hex, que é uma atualização de interface gráfica aqui, para poder dizer onde eu posso mover. Então eu vou clicar no hexágono, eu vou avaliar uma lista de possíveis movimentações, que é um vetor, e vou exibir na tela através desse loop com o update hex. Ok, detalhe, esse possibles, a gente vai fazer o primeiro loop aqui e definir os possíveis de uma determinada região. Então a gente define os possíveis de outer adjacente, que são esses caras laranjas. E feita a definição desses possíveis, a gente vai realizar o mesmo loop com os hexágonos inner adjacente. Então a gente vai vir aqui e vai receber os possíveis hexágonos de movimentação do vetorzão. A gente vai definir os de fora, ok, esses são os possíveis, e a gente vai definir os de dentro agora, os inner adjacente. Bom, feito essa exibição de possíveis, a gente atualiza essa interface com os possíveis novo hexágono, esse cara aqui. Então a gente tinha esse antigo e tal, usei para esse cara novo aqui. E a gente armazena qual é esse hexágono selecionado. Finalizando assim uma das possibilidades do nosso Selected Hexagons. Bom, para finalizar o nosso Selected Hexagon, a possibilidade aqui do jogador ele não ter selecionado... Bom, a gente tinha um hexágono selecionado aqui. Um dos cenários que eu expliquei foi a troca desse hexágono, que é esse caminho aqui. Mas existe a possibilidade aqui do jogador ele ter selecionado esse hexágono, esse cara aqui, e ao invés de clicar em um hexágono novo, digamos assim, ele clica nele mesmo. Ou seja, a gente tinha os possíveis aqui, eu venho aqui, clico nele, ele some. O que isso efetivamente está fazendo é dizendo que não há nenhum hexágono selecionado, ele desclicou, e a gente está dando um clean map, que é aquela atualização de interface gráfica para remover esses hexágonos coloridos aqui. E assim encerra o nosso método Select Hexagon. Bom, a partir daqui eu já vou realizar o tratamento desse método getPossibles. Ele é importante para o Select Hexagons e outros métodos. Então vamos lá, getPossible. E o nosso caro amigo getPossible, ele começa da seguinte maneira. Com a chamada dele, ele inicializa, instancia duas listas vazias, que são clonePossible, dois arrays vazios, clonePossible e jumpPossible. Ok, tendo instanciado essas listas, o getPossible ele executa o seguinte método, um getAdjacent hexagons. Então ele vai pegar um index do hexágono e ele vai verificar quais são os hexágonos adjacentes dele. Então, sei lá, esse cara aqui tem esse, todos esses caras. Para fazer isso, ele usa o tamanho do hexágono, ele faz uma pequena quantidade de cálculos aqui, mas basicamente verificando a partir do index do hexágono e calculando o tamanho do mapa, quem está do lado dele. Então, como se fosse uma matriz, IJ aqui, eu vou ter IJ mais 1, IJ menos 1, enfim, que são os próximos dele. Esses caras vão ir sendo adicionados nessa lista instanciada aqui, adjacent hexágonos. E ele vai receber como retorno aqui, do inner adjacent, os hexágonos ao redor dele. Então, você clicou aqui, o getPossibles ele vai ver quem são esses 6 caras aqui, esses em verde, através do método getAdjacent, e vai retornar aqui o método para o getPossibles prosseguir. A partir daqui, ele precisa verificar se o retorno aqui, a gente tem o seguinte aqui, a gente tem um teste que quando a gente está selecionando o hexágono, a gente tem 6 posições ao redor dele, essa parte do inner. Só que existe a possibilidade do hexágono ter posições fora do mapa. Por exemplo, se tiver esse hexágono aqui, eu, tecnicamente falando, tenho esses 2 hexágonos aqui como inner, e esse cara aqui também. Mas isso não significa que eles são jogadas válidas. Eles só estão aí, eles estão ao redor, mas eles não são válidos.
E é isso que esse teste determina. Então, ele vai pegar esses adjacentes aqui e vai ver, beleza, você tá dentro do mapa? Não. Então beleza. Então, vaza daqui. E você tá como unselected, ou seja, é o que eu posso clicar. Isso aqui é legal. Então isso aqui pra mim é válido, é interessante. Bota aí, dá append nele e coloca ele no nosso array como uma possível jogada. Ok. Assim eu consegui até agora selecionar esses hexágonos que estão ao redor do meu selecionado. Só que na parte interna deles. Como que eu faço a parte externa? Bom, a parte externa funciona da seguinte maneira. Depois de eu dar append nesse cara e dizer que ele é válido ou não, ele pode não ser válido, eu ainda preciso verificar eles de novo. Eu vou dar um get adjacent de novo pro novo hexágono. No caso aqui, seleciona esse cara aqui. Seleciona esse cara aqui, ele tem esses possíveis aqui. E, sei lá, um desses possíveis aqui a gente precisa verificar ele de novo. Então a gente vai dar um get adjacent hexágonos de novo. Isso por quê? Porque quando eu clico no hexágono aqui, eu tenho a possibilidade de saltar um hexágono. Então, por exemplo, se eu tivesse um vermelho aqui, deixa eu ver se eu consigo realizar isso. Aqui não consigo pular. Como esse vermelho aqui, esse vermelho aqui, ele pode se movimentar para essas 3 posições. E ele não pode se movimentar para cá nem para cá. Mas esse vermelho, ele pode saltar sobre esse azul. A gente precisa verificar isso. Por isso, a gente precisa realizar de novo essa chamada de método getAdjacent. Porque mesmo que ele não seja válido, ele não está como unselected, que ele veio para cá e viu, opa, você não me interessa, você ou é fora do mapa ou é do oponente. Ainda que ele não seja válido, eu preciso pegar esse hexágono e verificar os adjacentes dele, porque os adjacentes dele podem ser válidos. Bom, nessa avaliação aqui de novo, então no caso a gente avalia os internos, se a gente quer avaliar os externos, a gente vai vir aqui e vai realizar esse teste. E se ele for interessante para nós, ele estiver na outer, ou seja, esse cara aqui tem esses internos, esse cara aqui não é interessante para nós como inner, vocês podem ver, ele veio aqui no else, mas a gente vai pegar ele mesmo assim, a gente vai pegar esse cara aqui e avaliar quais são os caras ao redor dele. Se esse hexágono tiver hexágonos vazios ao redor dele, a gente vai falar, opa, isso aqui é interessante para mim. Então eu vim aqui, pegar essa posição aqui e dar append na minha lista de jump possibles. Ele pode não ser possível como inner, mas ele é possível como outer. Então a gente vai vir aqui e vai dar append nessa lista. E vai continuar efetuando o nosso for até encerrar essa lista de possíveis. Bom, agora a gente pode retornar ao nosso hexágono clicked. A gente acabou de tratar o select hexágono e tratamos o get possible. Então, voltando aqui no nosso hexágono clicked, é importante tratar agora o nosso flip. Então vamos aqui ao nosso flip. O flip, ele efetivamente é o nosso método que determina se os hexágonos do oponente devem ser convertidos para a nossa cor. Ele funciona da seguinte maneira. A chamada do flip aqui no onClick passa como parâmetro o hexágono clicado. Então, o clone aqui recebeu um hexágono clicado, o flip recebeu um hexágono clicado, ele pode ser do tipo inner ou outer. E o flip, ele vai ver qual o index desse hexágono clicado, ok? Feito isso, ele vai precisar determinar o quê? Quais são os hexágonos internos a partir desse hexágono clicado. O que isso quer dizer? Eu vim aqui, selecionei o hexágono e selecionei a posição que ele vai se movimentar. Vamos supor que ele se movimente para cá. Quando eu for realizar essa movimentação, eu vou precisar determinar quem são os hexágonos internos à minha movimentação. Isso aqui vai ser feito pelo getAdjacent, que foi explicado anteriormente dentro de getPossible. Bom, eu vou ter então uma lista de hexágonos internos à posição que eu vou me mover. Então você vem daqui para cá,
Meus internos vão ser esse. Mas nem todos os internos aqui são do oponente. Ou seja, esse cara aqui não vão virar na minha cor. Só esse cara aqui. É isso que acontece. Bom, e como isso é feito? A gente vai realizar um teste. Se o hexágono I dessa nossa lista aqui de hexágonos adjacentes, ele... bom, do nosso teste, se o hexágono I for da cor dos internos aqui, for da cor do nosso oponente, a gente vai converter ele, digamos assim, para a nossa cor. Se ele não for a cor do nosso oponente, a gente vai ignorar. Então, esse cara aqui, vamos dizer que eu movo ele para cá. Todos esses hexágonos aqui são adjacentes a ele. Mas, como não tem nenhum do oponente aqui, nada vai acontecer efetivamente. Então, beleza, ignora e passa o método flip. Se não, a conversão. Bom, retornando aqui ao nosso hexágono clicked, a gente tem agora, depois do flip realizado, a gente tem o sendMove. Mas o que o sendMove faz? O sendMove, ele realiza o seguinte algoritmo. Depois do hexágono ter dado um flip lá, o sendMove ele dá um clean map. Então eu vim aqui, realizei minha jogada, legal. O que acontece aqui? Eu dou um clean map, ou seja, sumiram meus possíveis hexágonos. Eu tinha clicado nesse cara aqui e eles sumiram. Então veja só, tem esses possíveis aqui, cliquei, eles somem, ok. Eu avalio o encerramento, eu já vou entrar nele aqui, esse é um algoritmo próprio. E basicamente a avaliação de encerramento ela vai me determinar um estado, ela vai me dizer se o jogo continua rodando ou não. Se, por acaso, o jogo tiver encerrado, se eu tiver enviado a jogada e acabou o jogo a partir daí, eu preciso dizer que o tabuleiro deve ser atualizado de acordo com meu tabuleiro local, digamos assim. Então o jogador remoto, esse cara aqui, ele deve receber as jogadas do tabuleiro local e só isso. É só isso que deve ser feito. Então eu passo isso comunicando o server proxy, passo para ele um sendMove, que é o ID da partida, e um dicionário com o tabuleiro, contendo um array aqui de posições que ele deve trocar lá. Caso o jogo não tenha acabado, eu vou realizar a mesma coisa que aqui com alguns detalhes a mais. Primeiro que eu preciso dizer que não é mais minha vez de jogar. Para isso eu chamo o método togglePlayer. Então eu vim aqui, realizei a jogada. Não é mais minha vez de jogar. Eu recebo uma mensagem que veio do adversário. Isso foi feito por um togglePlayer, que trocou a minha vez de jogar pelo do oponente. E após a realização dessa troca de turnos, nós enviamos uma mensagem de que a vez é a do adversário. E assim, por fim, podemos enviar ao proxy do servidor a jogada que repassa o ID da partida e um dicionário contendo um array de posições a serem trocadas posteriormente. Bom, fazendo um gancho aqui, eu já vou mostrar o avaliar encerramento, que é esse cara aqui. E o avaliar encerramento, ele funciona da seguinte maneira. Quando ele é chamado, na verdade, ele é chamado para o Player Interface. O Player Interface, ele vai repassar a responsabilidade de lógica para o tabuleiro. Eu quero ver, tabuleiro, é o seguinte, me diz aí se o jogo acabou ou não. Eu já vou entrar no algoritmo do Check Game Over, que é do tabuleiro. Mas, basicamente, o Check Game Over, ele vai me dizer se o jogo acabou ou não e vai me devolver um resultado. O resultado aqui pode ser a cor do jogador que venceu e quantos pontos. Ou nada. Menos um. Algo que indique que o jogo não acabou. E aí? Aí eu vou entrar num modo de decisão aqui. O seguinte pode acontecer. O jogo pode ter entrado em estado 4. Isso é definido pelo body lá na lógica do Check Game Over. E se ele tiver entrado em estado 4, isso significa que o jogo acabou. Então a gente vem no nosso Player Interface e define que o jogo acabou, endgame got true, e define... pequena falha aqui.
quando o estado do jogo ele entra em 4, isso significa que o jogo acabou e o jogo não deve mais rodar. Então, endgame igual a true e game run igual a false. Beleza, e aí? Feito isso, a gente precisa enviar uma mensagem, então a gente vai vir aqui e vai dizer winner é tal, tal. Então isso aqui vem de resultado vem lá do bot Checking Move. Então já vai determinar essa mensagem do vencedor. Ok, a gente estabeleceu essa mensagem do vencedor aqui, jogador, sei lá, azul venceu com 50 pontos. E a gente vai pegar essa mensagem aqui e vai enviar na tela através do set message. Então a gente vai pegar essa mensagem e enviar set message com a mensagem do vencedor. Vai efetivamente dizer, jogador azul venceu com 90 pontos. Caso o jogo não tenha acabado, esse método aqui vai pro fim, nada acontece. Bom, já fazendo um gancho, eu vou explicar o check-in mover, o algoritmo. O check-in mover ele instancia 4 variáveis, que é o count hex j0, count hex j1, count jogadas possíveis j0, count jogadas possíveis jogador 1. E a gente entra no nó de decisão aqui, que vai realizar um for, baseado no total de hexágonos que a gente tem. A gente vai primeiro avaliar as possíveis jogadas, ou seja, o jogo ele entrou num impasse. Não tem mais como realizar jogadas aqui, mas alguns hexágonos estão vazios. Um dos jogadores só não consegue mais realizar jogadas. Então a gente vai vir aqui e vai avaliar quais são as possíveis jogadas que um dos jogadores poderia fazer. Beleza, e aí? E aí a gente vai atribuir ao contador de jogadas possíveis ao respectivo jogador quais são as jogadas que ele poderia ter feito. Eu expliquei isso aqui fora de ordem. Sinto muito. Há a possibilidade também do jogo ter sido vencido por um dos jogadores não terem mais hexágonos, digamos assim. Acabaram. Só um jogador tem hexágonos no tabuleiro. Então ele começou a movimentar aqui, ele foi clonando e dando flip nas outras peças, foi consumindo as peças do outro jogador e ele ficou sem peças. A gente vai avaliar dentro desse for também as cores de quantos hexágonos ainda existem e vai adicionar eles ao contador de hexágonos do respectivo jogador. Ok, saindo da lógica do nosso for aqui, o que acontece? Bom, a gente vai ver o seguinte, um dos jogadores ainda tem jogadas possíveis, ele consegue continuar se movimentando, isso pode acontecer pelo seguinte, ou por ele, bom, o que pode acontecer é ele não ter mais jogadas possíveis, isso pode acontecer pelo seguinte, ele não tem mais peças, então ele não conseguiria se movimentar mais porque ele não tem mais nenhum hexágono para mover, ou ele está trancado, ele está numa posição em que, por exemplo, eu tenho esse hexágono aqui, eu estivesse cercado de vermelhos, eu não conseguiria me mover, embora fosse minha vez. Isso indica que eu perdi. O jogo acabou pra mim, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais nenhuma jogada possível. Se isso acontecer, se um dos jogadores não tiver mais jogadas possíveis ou hexágonos, a gente vai definir o estado do jogo como 4, ou seja, o jogo acabou. E a gente vai verificar o seguinte, quem venceu efetivamente aqui. Se a contagem de hexágonos do jogador 0 for maior que do jogador 1, a gente vai dizer que o vermelho venceu. Se a contagem de hexágonos do jogador 1 for maior que a contagem de hexágonos do jogador 0, o vermelho venceu. Caso contrário, caso a contagem de hexágonos do jogador 0 for maior que a contagem de hexágonos do jogador 1, a gente retorna a mensagem azul e self-count hex, ou seja, a gente passa a string de quem venceu e a quantidade. Isso aqui vai ser utilizado pelo nosso possible não, perdão, vai ser utilizado pelo nosso resultado para exibir a mensagem aqui. Ok, acho que com isso eu consegui abordar tudo que foi feito na última etapa. Peço desculpas pelo longo vídeo e pelos embaralhamentos de explicação, a longa extensão do negócio aqui. Eu imagino que a parte de algoritmos vai ser mais fácil lendo os diagramas efetivamente, talvez vendo código em uma parte ou outra, se bem que o código está marcado em alguns lugares aqui. Mas, no geral, é isso. Obrigado pela atenção. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, qualquer hora. E até a próxima entrega. Abraços.